Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Brandon, estou retornando aqui para mais uma aula de literatura, agora sobre a segunda fase do modernismo brasileiro, certo? Lembrando que na aula anterior a gente falou da primeira fase, a primeira fase é aquela que se inicia com a Semana de Arte Moderna, então aquele evento que propôs uma ruptura em muitos conceitos e imposições estéticas que havia dentro da arte brasileira num todo, e propriamente na literatura houve aquele ímpeto de contestação e também da criação da identidade nacional. E aqui a gente vai ver uma fase que está um pouquinho mais consolidada, uma fase que não está muito ligada àquela ideia de radicalismo, aquela ideia de contestação, mas em sim uh, uma lógica de reflexão sobre os pilares da construção social do Brasil. Um fato que vai nos ajudar bastante a nortear aquilo que se consagra como a segunda fase do modernismo brasileiro é o pré-modernismo, porque aquele regionalismo presente no pré-modernismo ele vai se consolidar agora. Muito daquilo que o Euclides da Cunha preconizava, o Monteiro Lobato em Urupês trazendo a imagem do sertanejo, do homem do campo, do homem contestador, ela vai ser reescrita aqui, só que de uma forma muito mais coerente, muito mais aprofundada na realidade nacional. E para isso a gente vai precisar analisar um pouquinho do contexto histórico nacional e mundial para compreender por que esses autores da segunda fase buscaram essa análise social mais profunda dentro da literatura e também esse. Bom, que fique claro que a a segunda fase do modernismo ela vai se colocar entre os anos de 1930 a 1945, quando inicia a terceira fase, certo? Então a gente pode chamar esse período de período entre guerras. Uh, a Europa saía da Primeira Guerra e ainda buscava uma reestruturação, né? E ali, início da década de 30, a gente vai ter uma série de eventos que vão levar à Segunda Guerra, mas a gente vai ter antes disso um fato que é muito importante, que vai ser a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Isso vai gerar a chamada Depressão de 1929, que vai gerar tanto impacto na América do Norte quanto propriamente no Brasil. A economia brasileira vai ficar balançada, alguns princípios ideológicos vão tentar contestar a maneira como era conduzida a política no Brasil. Então, o cenário brasileiro não vai ser um cenário muito estável e nem muito agradável para se fazer uma literatura apenas pelo prazer estético dela. Então, era necessário que fizesse uma literatura que refletisse o momento social e econômico que o Brasil vivia. E na Europa, a gente vai ter paralelo a isso, muitas tendências totalitárias. E aí a gente pode pegar o franquismo surgindo na Espanha, né, quando vai eclodir na Guerra Civil, o salazarismo em Portugal, Mussolini surgindo como uma figura onipotente dentro da Itália e dialogando diretamente com o Partido Nacional Socialista de alguma forma dentro da Alemanha, que vai se transformar em todo o que foi o horror da Segunda Guerra Mundial. E no Brasil a gente vai ter um período marcado, muito importante, que vai ser o fim da República Velha e o início da chamada República Nova, que a gente também vai tratar da Era Vargas, né? E ali vai ter um debate popular e econômico sobre muitas transformações na estrutura social do Brasil. Uh, e aqui, gente, falando da Era Vargas, se a gente pegar lá nos conteúdos de história, a Era Vargas ela vai ser muito marcada por um conflito com o Partido Comunista no Brasil. Aquelas tendências marxistas vão ser uma espécie de força de embate a todas as ideias de populismo que o Vargas buscava impor ali na década de 30. E esse marxismo engajado no Brasil, engajado de uma forma muito predominante, ele vai ter um princípio que vai ser a Revolução Russa. A Revolução Russa em 1917, ela vai trazer não só para a Europa, mas para a América num todo, a possibilidade de levar em conta que se um país que tinha uma desestrutura muito grande conseguiu transformar sua economia estável e erguer a economia do próprio país. Então todas aquelas ideias colocadas lá dentro da Revolução Russa se tornaram uma possibilidade para o resto do mundo. Então houve um engajamento intelectual com as ideias marxistas e esse engajamento intelectual se reproduzia através da literatura.
Muitos dos autores desse período não vão ser propriamente marxistas. Alguns são declarados, são filiados ao Partido Comunista Brasileiro, outros são apenas engajados com as teses e militam ou em prol do marxismo vigente ainda da época, contextualizado, né, contemporâneo, ou um socialismo até utópico, né? Então essas ideias vão embasar muito a literatura dessa segunda fase. E essa literatura da segunda fase, que se pautava tanto no momento socioeconômico quanto nas correntes marxistas, ele vai buscar basicamente trazer o reflexo do homem, do homem naquele tempo. Eu coloquei do homem histórico porque eu sou um idiota, mas vai ser o reflexo do homem histórico daquele tempo. Ou seja, ele precisa trazer quem é o homem que está vivenciando aquele período, o que se passa no interior daquele homem. E aí que a gente vai ter um diálogo muito interessante. Porque esse homem ele vai estar situado nesse contexto regionalista, né? Ou seja, numa possível luta de classes em que determinadas regiões do Brasil são legadas a um abandono imenso por aquela ideia de progresso, ou também vai dialogar com o homem urbano, o homem que está transitando nos grandes centros, que estão numa construção efervescente, os grandes centros urbanos crescendo e crescendo e crescendo, e quem é esse homem que está presente nesse cenário? E aí que a gente vai ter a chamada narrativa social, ou seja, uma narrativa que vai analisar os aspectos sociais que esse homem vivencia e que de alguma forma fere a condição e a integridade, e também a narrativa psicológica, que aí vai ser sim uma espécie de inovação dentro da literatura brasileira, com uma pegada, um resgate naturalista, que vai ser aquela narrativa que analisa ao mesmo tempo o exterior, o momento social, todos os fatos que ocorrem ali na exterioridade daquele homem, mas ela vai se voltar muito para os dramas internos daquele homem. Então a gente pode dizer que a prosa vai ser uma prosa bastante complexa, que analisa tanto o espaço como que o homem está inserido, o momento histórico que o homem está inserido e, muito mais, o que sente esse homem que está inserido nesse ambiente. Então é uma espécie de confronto do eu com o mundo, certo? Que vai refletir também na poesia. Se vocês pararem para pensar, isso que eu acabei de falar da prosa, da narrativa social e psicológica, é muito parecido com aquelas ideias do naturalismo. A gente pode dizer que é um neonaturalismo, essas novas ideias, e que é uma consagração do naturalismo, né? Do realismo naturalismo. Porque quando o realismo naturalismo surge no Brasil, e todas aquelas obras do Machado, do Adolfo Caminha, do Aloysio de Azevedo, elas vão dar um outro norte para a literatura brasileira. Então, a literatura brasileira, a partir daquele momento, enfim, ela passa a ser muito mais realista, naturalista do que romântica em si, certo? E já dentro da poesia, a gente vai ter uma poesia mais engajada. A poesia da primeira geração modernista, ela vai ser uma poesia ainda um pouco cômica, uma poesia que gostava de cuspir, de escarrar, de contestar, de afrontar. Mas a poesia da segunda fase vai ser uma poesia mais engajada com o momento político em que vive. Então a gente pode dizer que vai ser uma poesia sim politizada, mas uma poesia muito mais intimista, voltada para o drama interno do homem, e uma poesia espiritualizada, que é buscar o homem se encontrar consigo mesmo, o homem achar o seu lugar, o seu espaço dentro do mundo. É isso que a gente chama do abandono do radicalismo, da comicidade da primeira geração modernista. Basicamente, a prosa modernista da segunda fase brasileira faz uma análise do homem, uma análise intimista e psicológica, ou seja, o eu com o mundo, esse homem afrontando o mundo. E uma marca muito grande dessa segunda fase é o regionalismo, ou seja, o momento social de uma região. O regionalismo ele nos leva às vezes muito a crer que ele só se volta para a região Nordeste, mas só que cada região, cada micro-região ali do Nordeste, ela vai ter um drama socioeconômico, um drama social seu. Então não é o Nordeste como um todo, mas sim o Nordeste em fragmentos em si. Então, esse regionalismo vai voltar para esses conflitos sociais, né, esses conflitos por conta de terra, por conta da economia, por conta da monocultura em algumas regiões e também por conta de não saber lidar com essa ideia de progresso, e também vão trazer enredos culturais, enredos que refletem a cultura de determinado lugar naquela região do país. E esses enredos, esses conflitos, nada mais são do que um reflexo da desestrutura social, que vão revelar o quê? A imagem
de um Brasil abandonado, de um Brasil esquecido pelas elites e pela aquela tão chamada ideia de progresso. Então a gente vai ter o quê? A luta de classes, que a gente pode chamar também de narrativa social ou conto social. A narrativa que reflete a luta de classes dentro do interior. Mas só que essa narrativa social, ela também vai aparecer dentro de cenários urbanos. Então a gente pode dizer que a narrativa social é um subgênero do regionalismo e também da prosa urbana, da narrativa urbana. Por quê? Porque dentro dos cenários urbanos a gente também vai ter a luta de classe. A gente vai ter lugares como o Lima Barreto explorava como subúrbio, lugares que estão dentro da cidade, de um ambiente de progresso, mas não acompanharam o progresso, que são os subúrbios. Então ele vai mostrar como as grandes cidades não são grandes cidades em si, que elas revelam a sua partícula de abandono, miséria e pobreza. Só que dentro dessas cidades, por conta das universidades, dos espaços culturais, a gente vai ter uma forte corrente ideológica permeando os grupos sociais. Então, os universitários, por exemplo, vão ser as figuras engajadas nos centros urbanos. Eles vão ser sempre o retrato daquela figura de resistência, que está inserido no progresso, às vezes vem até personagens de família muito bem abastadas, mas que não se dão com aquela ideia de progresso e sim contestam, são muitas vezes adeptos, inclusive, do marxismo. E isso vai revelar o quê? Que dentro dos grandes centros existe uma luta de classe. Existe uma luta de classe onde existe a pobreza. Simples assim. E esses espaços regionalistas é bem importante a gente perceber, como eu falei para vocês, que não é um espaço do Nordeste no todo, mas sim microespaço. A gente, por exemplo, vai ter no sul da Bahia o ciclo do cacau, que vai ficar muito evidente na obra do Jorge Amado. Então, é sobre um contexto social e cultural de um determinado lugar, que não é o mesmo que vai ser retratado na obra do José Lins do Rego, que vai se versar muito sobre a queda dos engenhos de cana-de-açúcar, vai falar muito sobre o patriarcado, a monocultura. Então percebam que essa ideia de regionalismo, ela é bem distinta quando a gente fala de Nordeste, ela não é um Nordeste por um todo. E dentro de algumas narrativas, principalmente do Graciliano, e da Raquel de Queiroz, vai falar dos fluxos migratórios de uma família migrando, fugindo da seca, como vai ficar muito evidente em Vidas Secas, e também vai aparecer numa obra que eu vou falar depois, que é o 15, que vai falar sobre a seca de 1915. Então são obras que vão falar sobre determinados contextos, que não é um contexto apenas do Nordeste brasileiro. Outras obras também vão falar dos conflitos e da exploração da terra. Vai ficar também evidente em quase todos esses autores aqui que eu citei, mas fica bem forte na obra de José Lins do Rego, principalmente na obra Fogo Morto, né? Então vão ser obras que vão falar dessa exploração da terra, vão trazer a reflexão sobre a necessidade de uma reforma agrária futura no Brasil, ou seja, um germe da reforma agrária ali. E a gente vai ter, mais ao sul do Brasil, um autor que eu acho excelente, o Érico Veríssimo, falando muito sobre o linguajar. Todas essas obras e autores que eu citei vão tratar um linguajar específico de uma região, e ali a gente vai ter os primeiros retratos da variação linguística no Brasil. E também vai falar o Érico Veríssimo, o jeito de ser gaúcho, vai trazer o regionalismo para o sul do Brasil e também, por exemplo, para a cidade de Porto Alegre, que na década de 1930 ainda era uma província em crescimento. Então ele vai falar desse cenário urbano em si. Já a poesia modernista da segunda fase, ela vai trazer diversas angústias existenciais, diversos anseios do homem moderno em si. E esses anseios, eles vão ser muito extremos, eu digo de um extremo ao outro, porque esses anseios vão partir desde o intimismo, desde o sofrimento pela mulher amada, olhar e não passar, o homem sentado à praça olhando, até o anseio da crítica social, da crítica ao mundo no qual esse homem não consegue nem achar, encontrar-se com o amor, encontrar-se com o seu afeto, às vezes pode ser até um eu lírico desprovido de afeto. Então, e eu também um eu lírico que não se encontra com aquela ideia de progresso, que aquela ideia de progresso ainda afeta a integridade do eu lírico. Ou seja, vai ser uma angústia interna, um extremo, que vai a todos os problemas que o mundo traz. Então vai ser um homem muito angustiado que se forma a partir. Essa ideia de espiritualidade, diferente, por exemplo, do simbolismo, embora a Cecília tenha influência simbolista, essa espiritualidade nada mais é
do que o encontro do homem com o mundo. O homem precisa se achar com o mundo, o homem precisa. Se aquele é o mundo que ele vai viver para o resto da sua vida, ele tem que se encontrar com o mundo. Só que ele não vai se encontrar no mundo de uma forma absoluta e eterna. Tipo, não, ok, me encontrei com o mundo, agora a vida é toda mais bela, agora eu aceito tudo. Não. O homem vai ter pequenos lampejos e pequenos pontos de encontro no mundo. E a literatura, o amor, o sexo, até um pouquinho a relação com os astros vai permitir que esse homem se encontre. Então vão ser lampejos de encontro, né? E ali a gente vai ter uma nova dimensão do fazer poético, ou seja, vai ser uma poesia muito mais bem elaborada, muito mais bem construída, diferente da primeira fase, uma poesia que valoriza muito o processo da escrita, não apenas um processo de contestação. Os autores vão se voltar muito para o soneto, só que o soneto moderno, eles não vão obedecer tanto aquelas regras que eram evidentes no parnasianismo e no classicismo. Vão se voltar também a gêneros um pouquinho mais clássicos, como as odes e as elegias, textos de homenagens, textos tristes, né? E poemas prosaicos, poemas que narram dentro de si. Eu recomendo para vocês a leitura de um poema maravilhoso do Vinícius de Moraes, que é O Operário em Construção. Ali ele vai revelar tanto a angústia de um homem em si, com sua profissão, quanto a angústia do homem, quanto a todos os problemas sociais que o cercam, a relação patrão-operário. Certo? Falando de os autores agora. Os autores, gente, dentro da prosa a gente vai ter o Jorge Amado, o Érico Veríssimo, o José Luiz do Rego, o Graciliano e a Raquel de Queiroz. Importante valorizar esse nome, tanto a Raquel quanto a Cecília, dentro do modernismo da segunda fase. E depois a gente vai ter o Vinícius, a Cecília, o Drummond, o Manuel Bandeira, o Murilo Mendes e o Jorge de Lima. Então a gente vai ter aqui uma diversidade de temas dentro da poesia, muito mais que uma diversidade dentro. Bom, falar de algumas obras aqui eu acho que é importante destacar. Muitos de vocês perguntaram para os pais, para os avós, e eles vão lembrar sempre do Jorge Amado como o cara que faz novela. O Jorge Amado nunca fez uma novela. Mas o Jorge Amado conseguiu muito dinheiro vendendo direito autoral das suas obras, que tinham enredos fantásticos, para o cinema, para a televisão, pelo teatro. Então, muitas das suas novelas foram adaptadas para a televisão, viraram minisséries e tudo mais, né? Mas só que as obras do Jorge Amado que foram para a TV foram obras assim um pouquinho mais populares, que eu diria que é de uma segunda fase da obra dele, né? Que seriam obras que falavam muito mais sobre erotismo feminino, sobre escândalos e tudo mais, né? Mas a primeira fase da obra de Jorge Amado, eu acho que ela merece um destaque muito maior do que essas obras, sem mexer no ponto da vulgaridade, nada contra novelas da Rede Globo, nada contra quem assiste a novela da Griselda lá, nem nada do tipo, gente. Mas o que acontece é o seguinte: a primeira fase da obra do, do Jorge Amado é uma obra que fala muito sobre a luta de classes e muito sobre o que? Sobre o ciclo do cacau no sul da Bahia. Então ele vai falar da exploração numa região e da monocultura, que parecia uma espécie de salvação, uma espécie de caminho para a conquista do desenvolvimento de uma região, mas na verdade vira só o tema de uma exploração recorrente dentro de uma população muito pobre que estava se formando ali na cidade de Ilhéus, na Bahia. Então, essas obras, tanto Cacau, quanto Terras do Sem Fim, quanto São Jorge dos Ilhéus, vão falar sobre essa exploração do cacau e também vão falar sobre o quê? Essa escravidão tardia no Brasil. Porque muitos daqueles que chegavam para trabalhar nas roças de cacau eram negros que vinham de remotas regiões ali do Nordeste, onde a seca predominava, vinham com aquela ideia de boom, de futuro, de progresso ali no cacau e acabavam sendo explorados, muito mais explorados e vivendo uma eterna escravidão dentro da sua própria liberdade em si. Um fato que chama muita atenção: o Jorge Amado foi membro do Partido Comunista Brasileiro, inclusive ele foi, acho que, eleito vereador ou deputado federal pelo estado de São Paulo. E só que depois ele foi proscrito junto com o partido. E ele trazia sempre um socialismo lírico, ou seja, aquela ideia de igualdade e de uma distribuição igualitária para todas as classes, mas com um lirismo muito forte, porque acreditava que aquele socialismo só ia se conseguir a partir do sofrimento de uma classe menos favorecida. Então, uma obra que traz um teor lírico e dramático muito forte sobre essa conquista de liberdade,
sobre essa ideia de conquista mesmo, essa ideia de conquistar algo, conquistar o mínimo possível, mas só a partir de muito. O Jorge Amado também vai ter algumas obras num cenário urbano, como Jubiabá e Capitães de Areias, que são as mais de destaques, né? Ele tem muitas outras. Só que essas obras elas vão às vezes se pautar muito mais na luta de classes do que nos cenários urbanos, né? Porque ainda ele vai falar de uma cidade de Salvador ainda em crescimento. E ele vai falar uma coisa que eu acho muito significativa na obra dele, que é o sincretismo religioso, por conta da influência da cultura afro na cultura brasileira. Então ele vai falar ao mesmo tempo de como o catolicismo e a Umbanda acabam e o Candomblé acabam dialogando ali nesse cenário da Bahia. E aí que ele vai ter uma segunda fase na obra dele, que é essa fase que ele fala do erotismo da mulher. E aí ele vai escrever uma série de obras que ele trata mulheres muito fortes, como Gabriela, que já teve inúmeras adaptações para a televisão, Teresa Batista Cansada de Guerra, que também é uma obra que dialoga muito sobre o poder de uma mulher dentro de uma conquista política, uma conquista de emancipação de voz, Tieta do Agreste, que eu acho sensacional o enredo, e Dona Flor e seus dois maridos, que na verdade, só para lembrar, um dos maridos dela já estava morto. Então, um dos maridos era uma entidade, não eram dois homens de carne e osso, tá? Só para tirar esse mito. Um marido era de carne e osso, era vivo, o outro era o falecido, o ex que morreu, só que ele aparecia para seduzi-la e dominá-la através de sua entidade espiritual, certo? Então, são obras que vão falar muito sobre a religiosidade e sobre a liberdade da mulher ali nesse cenário de uma. Muito importante também a gente falar do ciclo da cana-de-açúcar, que o José Lins do Rego vai se versar numa obra muito extensa sobre esse cenário da, cana, da queda dos engenhos de cana-de-açúcar, de como isso era uma monocultura estabelecida, de como os engenhos de cana-de-açúcar pertenciam a famílias e aos poucos, com a chegada da indústria, da refinaria, eles acabaram caindo por terra. Destacar O Menino do Engenho, que é um romance de formação que vai ter uma sequência, e O Fogo Morto, que vai ser um conflito muito bravo sobre o poder de terras e também sobre essas quedas de. O Menino do Engenho, gente, ele vai narrar basicamente a trajetória do Carlos, o personagem Carlos, que é um personagem que vai ter, enfim, a mãe morta pelo pai, ele vai ser obrigado a morar no engenho do vô, então ele vai viver um pouquinho com essa realidade do engenho, com o vô um pouco autoritário, com pessoas servindo o avô depois ainda de uma escravidão. Então ele vai ver ainda essa questão de poder de um chefe de família ali. Ele vai também ter o encontro com a sua própria sexualidade, ali as pequenas descobertas de uma formação. E esse romance ele vai ter uma sequência, ele é narrado em primeira pessoa. Então ele vai ter essa sequência em Doidinho e Banguê, que é a história ainda do Carlos já crescendo, se consolidando como advogado. E nos dois romances finais, como aqui Ricardo Usina, ele já vai tratar o que? Da queda desses engenhos de cana-de-açúcar. Então lá no Menino do Engenho ele vai ver lá o engenho do avô funcionando com toda a sua capacidade de produção. E no segundo momento a obra vai decaindo até o momento da queda desses engenhos em si. Isso pode ser considerado um romance neonaturalista, como eu trouxe para vocês, porque ele vai versar muito sobre uma realidade violenta desses cenários, uma realidade ainda sórdida, e também vai se versar muito sobre a sexualidade, essa sexualidade ainda primitiva, instintiva, dentro desses cenários, não diria rurais, mas eu diria agrícolas, né? Já em Fogo Morto, ele vai trazer já uma discussão muito mais extensa sobre a queda dos engenhos de cana-de-açúcar. Ele vai falar bastante sobre o conflito de terra, sobre as misérias e as doenças e a politicagem. Aí a gente vai falar também do coronelismo nessa região, das discussões como o coronelismo e a falta de autoridade de determinadas regiões levam ao descaso social, é uma espécie de terra de ninguém dentro dessas regiões. E também vai ser um romance neorrealista. Eu esqueci de mencionar sobre a obra do Menino do Engenho, Banguê, Doidinho, Usina e Moleque Ricardo, que são obras de cunho memorialista. Então vai ser já o personagem Carlos velho, já retratando, fazendo toda essa reconstrução memorialística da sua formação, da sua infância, das suas perdas, suas descobertas e crescimento. Falar da obra do Graciliano vai ser bem complexo, porque as obras do Graciliano, eu acho que pela escrita,
e pela complexidade dessa história, pela complexidade da escrita dele, que é uma escrita muito fabulosa, a gente não conseguiria falar só numa aula de uma obra em si. A gente, se for falar de Angústia, que vai ser uma obra profunda demais, e também com alguns cunhos de discussões sociais, Memórias do Cárcere vai retratar muito do que o Graciliano passou, porque o Graciliano sim era um comunista convicto, um comunista que nunca escondia suas tendências. Inclusive ele foi prefeito de uma cidade chamada Palmeira dos Índios. Quebrango foi a cidade que nasceu. Então ele era alguém fortemente influenciado na política, mas eu vou me prestar apenas a falar de Vidas Secas. Vidas Secas é uma obra muito significativa na construção de toda essa ideia de segunda fase modernista, porque ela é uma ideia que vai trazer uma ideia de naturalismo cristante. Eu coloco aqui para vocês que é um livro de contos, mas vocês podem concebê-la como romance. Por quê? Livro de contos, inicialmente o Graciliano escreveu um livro de contos. Só que lendo a obra dele era tão fantástica que chegaram à conclusão, cara, todos esses contos têm uma relação narrativa. E esses contos parecem fazer uma espécie de mosaico, quebra-cabeça, que acabam se unindo ao fim e construindo um romance. Então esse livro tanto pode ser concebido como um livro de contos, o que era a intenção do Graciliano, mas também ele tem a leitura de uma novela, de um romance, um romance curto, uma narrativa curta. Né? Então ele pode ser concebido como uma novela. E, gente, esse livro ele tem um naturalismo muito profundo, porque a situação da família do Fabiano e os filhos, assim, a Vitória, é muito gritante a zoomorfização que ele faz. Essa família fugindo de uma seca, cruzando uma região do Nordeste brasileiro, e eles vivem, eles se sentem, eles se consideram como bichos. Tanto que a baleia, que é o cachorro, é um personagem humano, embora ela seja um animal. Por quê? Porque a humanidade se perdeu nas figuras humanas. E a humanidade está presente apenas no animal. O animal é o único que consegue refletir sobre aquilo. Então ele traz um naturalismo muito forte para aquela obra, e dentro de uma prosa muito intimista. Porque esses contos ou capítulos, eles vão trazer muitas reflexões internas do Fabiano, dos filhos do Fabiano, porque um filho do Fabiano idolatra o pai. Pensa, cara, meu pai é o máximo. O outro filho do Fabiano, não é que detesta o pai, mas pensa, cara, eu não quero ser igual ao meu pai. E assim, a Vitória também tem lá a sua submissão, os seus sonhos pequenos de ter uma cama, que para aquela situação deles não era possível. Então vai ser um romance muito intimista, dentro de um contexto regionalista, e um romance com uma análise sociológica muito profunda de um Brasil em desgraça e de um Brasil em uma decadência absoluta. Aqui vamos falar também da única mulher presente dentro da prosa modernista da segunda fase, que é a Raquel de Queiroz. Eu quero destacar o Quinze. A Raquel de Queiroz escreveu o 15 como uma referência à seca de 1915 que ela vivenciou, a família dela vivenciou. Só que ela vai fazer tanto uma prosa social falando sobre essa seca, sobre esse momento investigativo da situação em que da região em que ela estava, assim como uma prosa psicológica, né? O que aquela mulher via na seca. Ela vai fazer uma prosa de investigação, tentando compreender o que foi. Mas essa prosa de investigação dela tem um papel muito importante, tem um instrumento muito importante, que é questionar o papel da mulher dentro de um cenário patriarcal. Por quê? Porque a gente está falando de um ambiente em que a rudeza, a severidade, a autoridade são absolutas, impostas pelo homem. E ali uma mulher, dentro daquilo, que contexto tem, que voz tem uma mulher? Então ela vai partir para discussões morais dentro de um cenário de seca e de autoridade e dentro de um drama social. E ela vai discutir muito sobre possíveis soluções para o patriarcado, que o patriarcado não deve ser absoluto, que ele tem ali sua cultura geracional imposta através de gerações para gerações, mas ele precisa ser combatido com coerência e também dando espaço para outras figuras aparecer ali. E ela vai falar sobre isso, tipo a queda do patriarcado, uma possível queda, não a queda absoluta, né, porque não houve queda do patriarcado, que ela nada quer mais retratar o quê? O mundo em transformação. Há mulheres que têm tanta voz, tanta formação, tanta importância para o diálogo como o homem. E aqui eu acho que tem pra mim, né? E não precisa de acordo com a minha opinião, gente.
Mas o Érico Veríssimo, para mim, é um dos maiores escritores brasileiros, é o meu escritor brasileiro preferido absoluto. Ele tem uma obra absurdamente fantástica. E eu vou destacar duas da prosa social e psicológica que ele iniciou com Clarissa e com O Olhar e os Lírios. A Clarissa, ele vai retratar sobre uma menina indo para a província de Porto Alegre, saindo lá do interior de Porto Alegre, e vai falar muito sobre essa mutação de uma menina de 16 anos indo fazer uma espécie de magistério, que era a escola normal, que ele chamava, os normalistas, né? Uma menina indo para a escola normal e vendo o mundo em transformação. E ela vai ver na pensão da tia Eufrazina e vai viver com diversos personagens naquela pensão no centro de Porto Alegre. Ela vai ver discussões entre um judeu e um católico que tem ali suas tendências marxistas e absolutistas ali, então ela vai ver uma representação do mundo em transformação a partir da discussão política. Esses personagens nada mais são de metáforas, porque ela é uma menina que está vivendo um momento de formação e descobertas. Então ela é uma menina que precisa ver que o mundo existe injustiça e um mundo que precisa também haver conflito e diálogo. E ela também vai ver personagens que cometem adultérios, que tem um desejo sexual aflorado e que é uma coisa que ela, enquanto menina, vai descobrir. Então ele vai trazer essa prosa psicológica da menina Clarissa, vendo seus múltiplos personagens representados metaforicamente, o mundo em transformação, mas dentro de uma Porto Alegre provinciana que está vivendo a Revolução de 30. Então vai ser também ao mesmo tempo uma prosa social que vai dialogar. A Clarissa vai ter momentos de lampejos em que ela questiona por que aquela família do outro lado da rua tem janta todo dia e a família da esquina às vezes chove dentro da casa e eles não têm o que comer. Então ela vai questionar muito sobre essa distorção do poder aquisitivo. E em Olhar e os Lírios do Campos, talvez seja uma obra piegas, mas eu adoro, que ele vai trazer a saga do Eugênio Fontes, né? Que vai ser um médico vindo de uma família muito, muito pobre. Tem uma cena que chega a ser sofrível só de lembrar, que o pai e a mãe do Eugênio Fontes, quando ele era menino, arranjaram uma bolsa na escola lá para ele. Eles prestaram alguns favores para a escola e eles conseguiram uma bolsa para ele estudar. E um dia ele estava com os amigos meio ricos estudando, andando na rua, e ele viu o pai do outro lado da rua. O pai foi cumprimentar ele virou a cara pro pai, porque não queria que os amigos soubessem que o pai era pobre. Então ele é um menino que veio de uma realidade pobre, queria mudar a sua a sua narrativa individual, a sua pobreza, e ele se casou com uma guria de família rica, ele se tornou médico, mas ele se casou mais pelo dinheiro e se tornou uma pessoa meio corrompida. E aí ele é chamado um dia para atender uma amiga da faculdade que está morrendo. Então ele vai começar a refletir sobre essa amizade que ele teve na faculdade, essa pessoa que ele era e deixou de ser, uma espécie de essência perdida. Então ele vai tratar muito mais sobre essa questão da necessidade do homem crescer socialmente, se colocar na sociedade como alguém rico e poderoso, mas alguém que se coloca socialmente muito bem, mas se perde de si mesmo, se perde a sua essência, a sua melhor parte. A Clarissa é um personagem muito significativo também, que ela vai aparecer em outras obras do Érico Veríssimo, como Música ao Longe, Caminhos Cruzados, Um Lugar ao Sol e Saga, que são narrativas, eu acho, bem importantes para compreender essa formação psicológica do Érico. O Érico também vai ter uma prosa regionalista mais tardia. Ele vai escrever isso já na década de 40, ao fim praticamente dessa tendência regionalista. Que ele vai escrever essa saga que é maravilhosíssima, que é O Tempo e o Vento. Que ele nada mais vai retratar o quê? A história política, social e cultural do Rio Grande do Sul. Então ele vai fazer o quê? Vai fazer uma mescla de personagens históricos e fictícios, de eventos históricos e fictícios. Ele vai trazer lá desde o Rio Grande do Sul sendo construído pelas reduções jesuítas, pelos jesuítas cuidando dos poucos povos indígenas que estavam ali talvez na mão dos bandeirantes. Vai passar pela Guerra do Paraguai, Revolução Farroupilha, República Velha, e vai se fechar lá na Era Vargas, que é quando o Érico enfim termina de receber. E essa saga nada mais vai iniciar do que a saga da família dos Terra Cambarás, que são uma família que se inicia a partir de uma indígena violada por um bandeirante. Aí nasce Pedro Missioneiro, que tem um caso com a Ana Terra e é morto pelo pai da Ana Terra, e na Terra cria o seu filho que se chama Pedro Terra, que depois vai ter uma outra filha, Bibiana, e sim a gente vai ter toda uma genealogia de uma família dentro de uma história e de uma cidade fictícia que tem um nome muito interessante, Santa Fé, no Rio Grande do Sul.
E ele vai trazer muito uma reflexão sobre a identidade do Rio Grande do Sul, né? Então ele vai retratar muito a paisagem, os costumes, o linguajar, que é muito aproximado do castelhano, né? Do espanhol deixado aqui ainda no Reino de Leão e Castela, e vai falar desse cânone de um povo que é o Rio Grande do Sul, afinal. Qual é a lenda que se passa no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul é isso tudo que a gente vê em si. E dentro da poesia modernista, aqui temos algumas figuras. Esse senhor aqui, de óculos escuros, sempre me lembra o Fábio. Não sei por que diabos me lembra o Fábio. Que é o Vinícius de Moraes, né? Cachorrão. E aqui a gente vê alguns dos poetas da segunda fase modernista. Falar do Drummond, gente, a gente vai falar de um dos caras mais melancólicos e geniais ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que o Drummond vai falar de si, da sua melancolia interna, ele vai também tentar dialogar com o mundo, entender o que o mundo passa enquanto ele busca tentar entender. O Drummond vai ser também um poeta muito nostálgico, ele vai voltar muito para Itabira, a cidade onde ele nasceu. O Drummond tem uma relação profunda com o Rio de Janeiro, mas ele é mineiro. Então ele vai lembrar muito aquela infância em Itabira, memórias de Itabira, que é uma cidade tipo, muito pequena de Minas Gerais. Então ele vai ver entre esse conflito do homem com o mundo, essa angústia do homem interno, do homem apaixonado, mas que o mundo não permite que ele viva esse seu sentimento, e ao mesmo tempo vai resgatar algumas memórias. Deixei aqui uma lista de obras, tanto em prosa e poesia, não vou falar de uma obra específica do Drummond, mas eu vou falar de do Drummond, que talvez seja o poema que mais revele esse conflito do homem com o mundo, que é o E Agora, José. Se a gente lê E Agora, José, a gente começa a perceber o com esse poema, se você pega o E Agora, José, troque por o seu nome, em vez de falar Agora, José, fala E Agora, sei lá, João, Maria, e questione-se. Esse Agora, José, trata da angústia do homem dentro de um tempo, desse homem que não sabe para onde ir, não sabe o que pensar. Para onde vai esse homem? Para onde? Para onde, José? Então, e agora José nada mais é do que a revelação de um homem naquele tempo que não sabia para onde ir, sem confiar na política, sem confiar no mundo, o cenário mundial não era agradável, então esse homem para onde ia? Então era uma reflexão muito desse homem que queria encontrar-se com o mundo, mas estava perdido. Pus o meu sonho num navio e o navio em cima do mar, dentro abri com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. Olhem isso, gente, o vento vindo de longe, a noite se curva do frio, debaixo da água vai morrendo, meu sonho dentro de um navio. Olha como ela consegue tratar a própria existência dentro de um mar absoluto, de um mar aberto, de um mar solitário, em que ninguém chega, em que ela é apenas um navio a naufragar à deriva de tudo. Então a Cecília trabalhava com muita sabedoria e com muita poética essa ideia de mar e de solidão. Vinícius, muitos de vocês conhecem o Vinícius porque é um nome bem caricato, mas o Vinícius vai ser um autor que trabalha bastante a poesia amorosa. Então ele vai retratar muitas vezes a mulher amada. Ele era muito cachorro, muito vagabundo. Só que ele trazia muito essa questão da mulher amada como centro da poesia dele. E ele era um poeta muito musical, porque ele fez uma parceria muito bacana com o Toquinho na década de 60 e 70. Então, muito da obra dele também é uma obra musical em si. Mas só que ele também tem uma segunda fase da poesia dele, que é uma poesia mais de preocupação social. Ele tem um poema que é a Rosa de Hiroshima, que eu vou mostrar. Esse poema também ele ficou bastante conhecido por conta de uma que os Secos e Molhados, a banda do Ney Mato Grosso na década de 70, gravou essa música e ficou sensacional, que ele fala sobre as crianças de Hiroshima, as mulheres de Hiroshima, o efeito da radioatividade dentro da vida de muitas pessoas. O Vinícius é um poeta bastante complexo e ele tinha uma função ainda como diplomata, então a construção sintática do Vinícius eu acho riquíssima, as odes, os sonetos, as elegias que ele faz, os poemas prosaicos. Ele tem uma obra bastante singular dentro desses autores. Ele foi o primeiro autor que eu li na vida. Eu tinha pouco mais de 9 anos. Eu tenho um carinho muito grande por esse rapaz, senhor. O Murilo Mendes, para fechar, e Jorge de Lima, eles vão ter uma curiosidade, cara. Eles construíram a obra deles com tendências ali ainda um pouquinho da primeira geração modernista.
O Murilo Mendes, por exemplo, era um poeta bastante surrealista. O Jorge de Lima experimentou um pouquinho de tudo. Ele versou sobre temáticas nacionalistas, temáticas barrocas e acabou no catolicismo. Eles se converteram ao catolicismo e começaram a produzir uma poesia, não vou dizer uma poesia católica, mas uma poesia ligada à fé que eles tinham e o conflito da fé deles com o mundo. Então eles eram muito parceiros. Então eles tinham muito nessa tendência catolicista numa segunda fase da obra dele que se encaminhava mais para o final da vida. O Murilo Mendes, como eu falei, ele era um cara que se valeu muito das vanguardas, principalmente do surrealismo, mas surrealismo um pouquinho contido. E ele nunca teve problema com renovação temática, ele nunca foi um poeta que se quis sólido, ele sempre se praticou buscando renovar os temas da sua poesia. Mas ele sempre tentou mostrar o mundo através daquela ótica sentimental do homem retornando para a crença, para si mesmo. O homem voltando para dentro de si, o homem sem perder uma essência. Esse poema aqui eu acho fabuloso, embora vocês podem achar viajão, que é O Pastor Pianista, que fala sobre um pastor que ao invés de pastorear ovelhas, ele pastoreia pianos. E ali ele faz o quê? O encontro da música com Deus, que o homem, através da arte, da música, dessa ideia de contemplação artística, talvez se encontre com Deus. Então ele parte de um surrealismo em que o homem vai se encontrar, não que o homem vai se perder na ideia de onírico, de absurdo. Então é um poema bastante focado no surrealismo e na ideia de crença do homem em si mesmo. E essa ideia de Deus, do homem encontrar-se com um Deus, com algum tipo de Deus que ele tenha para si ou com uma entidade. O Jorge de Lima vai ser um poeta bastante complexo por conta das diversas temáticas que ele abordou. Ele tem várias fases dentro da obra dele. Ele inicia com o resgate parnasiano, então ele vai valorizar muito aquela forma fixa da poesia, de uma poesia bastante rígida, bastante formatada naqueles moldes de um parnasianismo já tardio. Só que lá no segundo momento ele também vai fazer a valorização da cultura nacional. Ele vai se voltar muito para a cultura negra, para a influência africana dentro da construção cultural do Brasil. E lá numa segunda fase ele vai se voltar para o catolicismo. A gente pode afirmar que ele reinventou o Camões, porque ele voltou lá no classicismo e também voltou para dentro do parnasianismo com uma tentativa de resgatar gregos e latinos, ou seja, aquelas temáticas ainda lá perdão, do classicismo, que trazia o quê? Um absolutismo dentro da proporção estética da poesia. E aqui, gente, só esse primeiro verso já é bastante chocante da obra dele, né? Que ele coloca: Senhor Jesus, o século está podre, onde é que eu vou buscar a poesia? Então a gente vê o que? Um homem barroco em pleno século XX, perdido de Deus e perdido de si mesmo, que não sabe mais para onde encontrar. E se a gente voltar lá na aula sobre barroco, aquele eu lírico que o Gregório de Mato trazia era justamente esse eu lírico que não sabia dialogar mais com o mundo, porque ele não sabia mais se Cristo era a salvação ou o mundo era a salvação. Então, o Jorge Lima vai trazer uma nova concepção da poesia, um barroco tardio, um barroco moderno e um barroco fantástico, porque ele vai trazer o homem barroco para um período muito mais intenso da espiritualidade e da modernidade, que é o século XX, um século muito cheio, certo? Gente, sobre o modernismo brasileiro da segunda fase, foi isso. Vocês percebam que tem uma renovação temática, uma diversidade de autores muito grande. A gente vai ver sim que isso vai ser uma construção da literatura muito mais sólida e absoluta, uma literatura já consolidada, mostrando as possibilidades que a literatura do Brasil e que a cultura nacional vão ter a partir da literatura, certo? Isso fazendo apenas uma menção honrosa ao José Lins do Rego, que também era torcedor do Flamengo. Um beijo para cada um de vocês, fiquem com Deus, até breve, tchau!